Meus irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? As crianças estão liberadas para o culto delas lá dentro. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, irmãos, em João, capítulo 17. Quero ler com os irmãos esta noite, o versículo 3. Esse é um sermão, irmãos, que eu já preguei algumas vezes. Mas eu acho extremamente pertinente para o nosso culto essa noite, aquilo que nós precisamos aprender de Deus, também um foco também ao participarmos da ceia do Senhor, lembrarmos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3. Amém? Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Vou ler uma vez, irmão, uma vez mais. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te louvamos por poder, Senhor, outra vez anunciar a Tua palavra. Rogamos ao Senhor a Tua graça e o Teu perdão. Sabemos, ó Deus, a nossa pequenez, ó Deus, a nossa fraqueza. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração pela Tua palavra. Ministre a nós, Pai, de modo tal que sejamos transformados, ajudados. Que cheguemos, ó Deus, ao Teu conhecimento. Ilumine o nosso coração. Que tudo seja feito para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este capítulo 17 de João é um texto da qual está se passando o fim da jornada de Jesus aqui e o seu ministério. E neste fim, irmãos, do ministério de Cristo aqui, como os irmãos sabem, ele morre e ele vai ser sepultado, e nesse processo ele está indo conversar com os seus discípulos, a fim de ajudá-los a passar por este momento que é tão complexo para eles. Por deveras vezes Jesus falou para aqueles discípulos que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Não era algo incomum terem este assunto por perto dos discípulos. Só que uma coisa é você ouvir um assunto, uma coisa é você até mesmo estar exposto a algum certo tipo de conteúdo, mas ainda assim você não viver essa realidade. Jesus falou para eles que iria morrer e que iria ressuscitar. Isso parecia muito distante na mente deles. Então Jesus veio meio que preparando eles para este momento. E o capítulo 17, irmãos, é o final disso, porque Jesus vai fazer uma oração para estes discípulos, para que eles estejam firmes a passar por este momento da qual se sentiriam só, se sentiriam desesperados, se sentiriam sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. E Jesus faz essa oração, e é conhecido esse texto como a oração sacerdotal de Jesus. E nesta oração, irmãos, que Jesus está orando por seus discípulos, ele vai falar ao Pai e vai dizer estas palavras aqui no versículo 3, da qual nós lemos, vai anunciar de que estes homens deveriam conhecer, ele orando a Deus, que estes discípulos deveriam conhecer ao Pai e ao Filho, e vai dizer que isto é a vida eterna. E nesta explicação, irmão, de Jesus, vemos algo profundo aqui. Ele diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Que expressão profunda de Cristo. Então, irmãos, nós podemos tirar boas e grandes lições deste texto. Uma coisa que nós devemos pensar, irmãos, é: aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. O que nós mais quisermos nesta vida é aquilo que nós nos esforçaremos mais para fazer. Aquilo que a nossa alma mais anseia, mais deseja, é aquilo que o esforço fará para buscar isto. Então, irmãos, com o que realmente devemos gastar a vida
pensando sobre o que é mais importante fazer. Essa deve ser o nosso foco na vida da qual nós estamos passando. Onde nós devemos investir nosso tempo, o que deve então governar o nosso coração, o que deve governar então nossos pensamentos. A resposta para isso, irmãos, deve ser a seguinte: aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais proveitoso, aonde teremos maior prazer, e o que pode nos beneficiar e trazer maior alegria. Aquilo, irmãos, da qual você deve gastar mais energia, deve ser aquilo que vai trazer maior benefício para você. Não adianta você um exemplo, em um trabalho em que você trabalha muito e praticamente você não ganha nada. A energia que você gasta nisso não é suficiente para você, porque isso não vai te dar prazer, alegria, sustento. Então, dentro desse exemplo, a vida espiritual segue no mesmo rumo. Então, irmãos, dentro daquilo que é mais valioso, proveitoso, traz maior prazer, benefícios e maior alegria, o resultado disso só pode ser uma coisa: a coisa eterna. A nossa alma anseia por algo que só pode ser respondido naquilo que é eterno. Então o fim é isso. Se Deus, irmãos, então, é o único que pode nos proporcionar essas coisas, da qual estou aqui comentando, creio então que buscá-lo é o melhor meio, é o melhor jeito, é onde você deve gastar a sua maior energia possível, aonde você deve gastar a sua vida, aonde o seu coração deve estar preso, aonde a sua vida deve estar fincada, né? O nosso tesouro, irmãos, então, no fim das contas, é o nosso relacionamento com Deus. E como o texto diz que a vida eterna é conhecer a Deus, Deus tem um intuito, irmãos, então, em nos fazer ter intimidade com Ele. O salmista vai dizer no capítulo 25, versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus intenta então, irmãos, sabendo que isso é o maior bem que Ele pode dar aos homens, sabendo que esse é o maior presente que Ele pode dar aos homens, Ele vai intentar nos homens que estes homens busquem estar bem relacionados com Ele. O que aconteceu, irmãos, no Éden foi a quebra do relacionamento entre Deus e os homens. Nada mais que isso. Deus havia com Adão e Eva uma estreita intimidade. O texto fala que Ele vinha toda tarde na viração do dia estar com eles, e havia comunicação, havia diálogo, havia comunhão, e dentro disso havia alegria, prazer, satisfação. E tudo isso foi perdido. O que Deus quer, irmãos, e o que Deus intenta é nós conhecermos a Ele e nos relacionarmos com Ele. E o texto da qual nós lemos, irmãos, mostra o que é a vida eterna. E a resposta, como nós vemos aqui, ela é surpreendente. O que é para você a vida eterna? O que é para você a vida eterna? Primeiro ponto, irmãos, que Jesus coloca aí: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro. Primeiro ponto, irmãos, da qual nós vemos, da qual Jesus coloca a vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro e não outro. Nós podemos, irmãos, ter muitos deuses diante de nós, nossos corações, nos nossos olhares. Nós podemos criar e fabricar nos nossos corações muitos deuses. Mas qual é o Deus verdadeiro? E somente o Deus verdadeiro, irmãos, pode proporcionar vida eterna. Aqui, irmãos, o único Deus verdadeiro, Jesus diz, é reconhecido. Nós podemos traduzir, irmãos, da mesma maneira: o único Deus real, porque é aquilo que nós vemos. Na humanidade, irmãos, houve, e há na história humana, deuses em abundância, por imagens de homens, imagens de animais, criaturas diversas, da qual os homens atribuem a isso deuses. Por exemplo, todos os nomes, irmãos, dos planetas da qual nós vemos aqui no nosso sistema solar são deuses. Júpiter, Marte, Vênus, todos eles são deuses. Porque o homem tenta ter isto?
Porque um homem busca deuses, irmãos, na sua consciência, no seu coração. O homem tenta apagar no seu coração uma brecha que ele não consegue encontrar neste mundo. E ele então vai refletir nas outras coisas deuses. Mas a pergunta é: tudo que o homem produz como Deus é verdadeiro? Junto, irmãos, desses deuses, nós podemos encontrar a vida eterna? Somente, irmãos, são capazes, na verdade, de nos seduzir e enganar com mentiras sobre a vida. Ao conhecermos, irmãos, o único Deus verdadeiro, é nos atribuir então, nesse Deus, a vida eterna e inexaurível quanto o próprio Deus. Devemos pensar assim, irmãos: se existe um Deus verdadeiro, e de fato Ele é Deus, esse é o único da qual Ele pode produzir vida real. Os outros não poderão fazê-lo. Por isso, irmãos, que o mundo da qual nós vivemos procura deuses e continua procurando. O dinheiro é um Deus. A vida de prazer e alegria por si só tem se tornado um Deus. Ser famoso, ser reconhecido pelas pessoas, isso tem se tornado Deus para essas pessoas. As pessoas buscam isso porque acham um buraco no seu coração e tentam preencher com essas coisas. Só que esses deuses, irmãos, nunca podem produzir vida real neles, nunca pode. Por isso que a fala de Jesus é: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro. O Deus falso, ele é falso por si só, ele não pode produzir nada. São mãos que não apalpam, pés que não andam, olhos que não podem ver. Só Deus pode produzir vida, porque há verdade ali. Então, conhecer aqui também, irmãos, não é um mero raciocinar de ideias corretas sobre Deus. Nós podemos então conhecer Deus de alguma maneira intelectualmente, irmãos, mas só nós nos relacionarmos com Ele é que produzirá esta vida. Por exemplo, você conhece alguém pela internet e está namorando, a gente vê muito isso hoje em dia. Mas esse relacionamento, ele tem um limite. Ele tem uma barreira. Ainda não pode produzir vida. Esses relacionamentos ainda tão distantes. É mais ou menos a mesma coisa quando nós conhecemos Deus de forma intelectual. Só quando nos relacionarmos, quando nos casarmos, quando vivermos a vida junto, encontraremos a beleza da alegria, o prazer de vivermos juntos. A produção real de uma vida só vai se encontrar quando um casal realmente estiverem vivendo juntos. Não é assim a vida? Não é assim a vida comum? Assim também é Deus. Haverá vida real sendo produzida quando nos relacionarmos com Ele. Na Bíblia, irmãos, conhecer então significa um aprender essencial, mediante, irmãos, uma entrega de vida, uma entrega viva e um relacionamento vivo com Deus. Não meramente um conhecer simplesmente de ideias. Um certo pregador fala: você não deve estudar Deus como um médico legista. O que é um médico legista? Ele faz? Ele olha um corpo morto e ele está estudando ali, muitas das vezes para saber o que aconteceu, como que aquela pessoa morreu, ou estudando os órgãos daquela pessoa. Mas não há um relacionamento entre o médico legista e aquele corpo. É diferente quando você vai se consultar no médico, não é verdade? Quando você está vivo e o médico também, há um relacionamento e um conhecimento mútuo. Deus deve ser estudado dessa maneira, irmãos, em um relacionamento. O Heber Campos Júnior, irmãos, um pastor, disse: quando um hebreu, irmãos, dizia que conhecia sua esposa, é porque ele a conhecia intimamente. Essa era a linguagem. É muito sério, irmãos, para um hebreu dizer que conhece a Deus. O ato de conhecer, na ideia dos hebreus, irmãos, na ideia dos judeus, é algo muito mais profundo. Você precisa estar intimamente ligado àquela pessoa, e não simplesmente conhecer de forma de distância, ou saber sobre aquela pessoa, algo assim. Então, irmãos, nós precisamos nos relacionar verdadeiramente com Deus. Os homens, irmãos, possuem muitos deuses, mas de fato esses não são. Só Deus, irmãos, o Pai, é o único Deus verdadeiro. Os outros não podem ser deuses reais, como comentei já. Paulo, irmãos, em seu sermão aos atenienses, ele fala do Deus verdadeiro. O Deus, irmãos, criador de todas as coisas, e que não habita em templos feitos por mão de homens, e que não precisa ser servido, Paulo falou, e que é provedor de todas as coisas, e que não está longe dos homens, irmãos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos.
É o Deus, irmãos, que ordena que todos os homens se arrependam, como está no versículo 30, e que há de julgar o mundo com justiça. Esse, irmãos, é o Deus das Escrituras, não, na verdade, irmãos, o Deus mordomo da qual nós vemos aí. As pessoas utilizam Deus de maneira a ser um servo deles. Eles pedem e Deus dá, fazem e vivem da maneira que quer. Na verdade, não tem Deus como um Deus verdadeiro. Então, irmãos, Paulo em Atenas vê vários altares a vários deuses, e o único altar dizia ao Deus desconhecido. Paulo vai dizer: é esse Deus desconhecido da qual eu quero anunciar a vocês, que criou o mundo, que criou todas as coisas, que está junto dos homens, que quer que os homens se aproximem dele, e que chame todos ao arrependimento. Esse, irmãos, é o Deus verdadeiro, que quer ter relacionamento real com o homem, que quer que o homem realmente se arrependa e veja seus pecados e se aproxime dele. O erro, irmãos, dessa geração não é que eles não querem conhecer a Deus, é que eles não querem conhecer o Deus verdadeiro. Isso, irmãos, faz tamanha diferença. O que importa conhecer vários deuses? Por que conhecer muitos deuses? O importa conhecer o Deus verdadeiro. Importa conhecer o Deus que realmente vale a pena gastar tempo, gastar a sua vida, dar tudo que você tem. O que importa é você doar todo o seu prazer e vida, todos os seus momentos aqui neste tempo, a um Deus que é falso, que não vai te proporcionar uma vida real. Gastaremos toda a nossa energia, irmãos, e força, e ainda assim, no fim não valerá nada. Será, irmãos, como pó que sopra e o vento leva. Talvez, irmãos, então nós não nos apegamos ao que Deus nos dá, por não conhecermos o Deus verdadeiro. Então, Jesus continua, irmãos, de forma muito interessante. Observe o texto: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E ele vai continuar: e a Jesus Cristo a quem enviastes. Uma coisa que nós devemos entender, irmãos: não adianta somente você conhecer a Deus, você pensar assim: eu tenho intimidade com Deus, com o Pai, eu tenho intimidade com Ele. Só que a fala de Jesus é muito clara, que nós devemos conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Jesus não disse assim: conhecer a Deus ou a Jesus Cristo. Ele não disse assim. Pode conhecer um ou outro, não. Você precisa conhecer a Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, na mesma sequência, no mesmo momento. Precisamos disso. E por que precisamos disso? Em primeiro lugar, irmãos, o homem precisa de reconciliação com Deus. Isso é muito interessante de se pensar. Não havia, irmãos, então um relacionamento entre Deus e os homens, o homem caído lá no Éden, como comentei, em seus pecados. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Era então, irmãos, preciso uma reconciliação. Se houvesse somente um conhecimento, irmãos, do Pai, com a ausência do Filho, o que nos restaria, irmãos, seria um Deus irado por causa dos nossos pecados. Não podemos pensar que podemos ir ao Pai sem ir ao Filho. Cristo, irmãos, está perto da sua morte. Ele disse: é chegada a hora em que todos os profetas profetizaram, a hora de que foi determinada por Deus na eternidade, a hora de sua morte. E isso é o que trará vida eterna aos homens. É assim, irmãos, que Ele fará o Pai conhecido. Ele fala que vocês devem conhecer ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. A morte dele é chegada a hora da qual o Pai anteriormente disse que iria chegar. Cristo está fazendo uma coisa, irmãos, revelando Deus, o Pai, o tempo todo, fazendo Deus ser conhecido neste mundo, através da sua morte. Jó, irmãos, fala uma coisa muito interessante: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Olha o que Jó disse: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu faria sem medo, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó 9, 32 e 35. O que Jó disse?
alguém que pudesse colocar a mão sobre nós ambos. Alguém que fosse árbitro entre nós, que julgasse a minha causa como homem e pudesse me ligar a Deus como Deus. Jó sabia, irmãos, que por mais justo que fosse, nunca poderia enfrentar a Deus cara a cara. Ele precisava de outro alguém para isso. Ele viu a necessidade de alguém para reconciliá-los, irmãos. Eles estavam em guerra, e a guerra já estava perdida para Jó. Jó precisava de alguém que ficasse diante de Deus a seu favor. Jó não tinha defesa em si mesmo. Os homens, irmãos, em seus pecados, nunca poderão chegar diante de Deus na sua própria justiça, nas suas próprias palavras, no seu próprio meio, no seu próprio jeito, a não ser que ele vá a Cristo. Jó disse: se ele fosse homem, o enfrentaria em juízo. Olha que interessante que Jó fala. Precisaria de alguém tal que preenchesse, irmãos, os dois requisitos. Quais são esses dois requisitos? O homem, irmãos, para pegar a culpa pelos pecados dos homens, e um Deus, pois só um Deus poderia pagar a dívida impagável. Quem é este que pode cumprir, irmãos, esses requisitos? Ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. Quem é esse que pode ligar o homem de novo a Deus? O único que preencheu, irmãos, esse requisito de forma perfeita é Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é aquele que segurou na mão de Jó, irmãos, e segurou a mão do Pai na eternidade, e fez o homem acessar a eternidade. Ele é o elo, irmãos, quebrado. Jesus é o elo refeito, da qual o homem havia quebrado. Cristo, irmãos, é esse alguém. Ele preenche perfeitamente esses requisitos. Ele estendeu a mão aos homens maus e corruptos e ao Deus santo e justo, fazendo a reconciliação por meio da sua morte na cruz, satisfazendo a justiça imaculada de Deus e tomando toda a culpa do homem para si. Ele é aquele, irmãos, que é o Deus homem. Só há um caminho, irmãos, para Deus, e esse caminho é seu Filho Jesus. Por isso o texto nos diz, Jesus falando, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Sem Jesus, irmãos, nós nunca poderíamos nos aproximar do Pai. Nunca haveria reconciliação entre os homens e Deus. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, a não ser quando o Pai me enviar. Há algo perfeito aqui, irmãos, por isso que não tem como ser um conhecimento de um só e de outro não. A segunda coisa, irmãos, da qual nós precisamos pensar do porquê precisamos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, é o seguinte: não há possibilidade, irmãos, de conhecer o Pai sem conhecer o Filho, e vice-versa. Os dois são um. Quando se conhece o Pai, automaticamente se conhece o Filho. O Filho, irmãos, é tanto Deus quanto o Pai, e não há distinção alguma entre as duas pessoas. Apesar das duas serem Deus ao mesmo tempo, eles são um só Deus, junto com o Espírito Santo, formando a Trindade. Como haveria a possibilidade então de conhecer só o Pai ou só o Filho? Jesus não fez rodeios, irmãos, quanto a isso. Ele disse aos seus discípulos antes de pronunciar essa oração: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 7 e 9. Olha essa expressão de Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai e Jesus são uma pessoa só. É o único Deus da qual nós adoramos. A religião cristã, irmãos, é chamada de monoteísta. Ela adora o único Deus que está em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós conhecemos como a Trindade. Além, irmãos, da fala direta de Jesus sobre a sua unidade com o Pai, nós podemos ver outros aspectos da qual nós podemos observar quanto a essa unidade.
A unidade, irmãos, do pai com o filho é eterna e demonstrada em seu relacionamento. Eles são um, irmãos, também porque tem um perfeito relacionamento entre um e o outro. Porque Jesus disse: porque tu me has amado antes da criação do mundo, disse Jesus. Para que o amor com que me tens amado, Jesus falou, e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. O pai então, irmãos, ama o filho, e o filho quer fazer o pai conhecido, que é uma demonstração de amor. Versículo 24 e o 26, vou ler de novo, irmãos, para ficar mais claro para os irmãos. Pai, aqueles que me deste quero, Jesus falou, que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me tens, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Observe esse texto. Deus amou o Filho antes da fundação do mundo. Em toda a eternidade havia um amor perfeito entre eles, um amor perfeito. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, Jesus falou, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor, observe isso, com que me tens amado, esteja neles e eu neles esteja. O amor com que me tens amado, Jesus disse. Há um relacionamento entre eles, irmãos, perfeito. Jesus ama o Pai. Observa isso, eu vou ler de novo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. O Pai, irmãos, ama o Filho, e o Filho quer fazer o Pai conhecido, que é uma demonstração de amor. Absolutamente, irmãos, antes de tudo o Pai e o Filho já demonstravam amor perfeito um para com o outro. Antes, irmãos, que Deus criasse os anjos, criasse o mundo, nos criasse, havia um relacionamento entre Deus, o Pai e o Espírito Santo, perfeitamente. Por isso que Ele amou. Amor não é uma demonstração do nosso relacionamento, irmãos. Por que Deus amou? Porque Deus se ama mutuamente, perfeitamente. Não havia possibilidade de Deus não glorificar seu Filho por meio da sua cruz, e Cristo nunca, irmãos, deixaria de glorificar o seu Pai. Ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Olha isso. Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique a ti. Ambos estão em sintonia perfeita. O amor entre eles, irmãos, é recíproco. Eles nunca podem estar satisfeitos, irmãos, sem que o outro também esteja. A base, irmãos, da unidade entre o Pai e o Filho é o quê? O amor. Eles são um, irmãos, porque se amam, e não poderiam ser um, caso não se amassem. Por isso que Cristo, irmãos, Ele manda nós nos amarmos um ao outro, como o Pai tem amado a Ele. Na oração de Jesus, então, irmãos, demonstra que o mundo só poderia ver o Pai para com os discípulos e para com Cristo, e cresce que o Pai o enviara, caso essa unidade, irmãos, entre o Pai e o Filho e os seus discípulos existisse e fosse demonstrada. Versículo 21, 22 e 23, Jesus fala assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o relacionamento perfeito. E eu lhe dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Deus intenta então, irmãos, ter um relacionamento perfeito para com o homem. Ele fala: e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Deus quer ter um relacionamento conosco, irmãos, perfeito com Ele. Deus quer que você se relacione com Cristo, e que Cristo está no relacionamento perfeito com o Pai, em que você estará então se relacionando perfeitamente com Deus. Essa é a intenção de Deus. Em segundo lugar, irmãos, essa unidade é demonstrada em suas ações. Os atos das três pessoas de Deus, irmãos, são demonstrados simultaneamente pela Escritura. Lembre-se, irmãos, que eu estou falando aqui, ó. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Que conheçam a Deus. Não tem como conhecer, irmãos, um sem conhecer o outro. E o motivo é que os três sempre agiram em conjunto. Na obra da criação, na obra da salvação, os três estavam sempre em conjunto fazendo as mesmas coisas. E os atos das três pessoas de Deus, irmãos, são demonstrados simultaneamente pela Escritura.
Por eles serem um, é impossível que algo aconteça, irmãos, sem que essa unidade trabalhe em conjunto. O sincronismo entre eles é perfeito. Cada ação do Pai, irmãos, o Filho está ciente e de acordo. E tudo que o Filho faça é por ordem do Pai. Nas obras do Deus Trino, irmãos, há 3 pessoas estão em seu devido lugar. Nenhuma, irmãos, está suplantando a outra. Cada uma realiza a obra em que acordaram desde toda a eternidade. As Escrituras nos mostram, irmãos, o trabalhar unido de Deus. Em João 1, versículo 1 a 3, Jesus disse o seguinte, João falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus, no princípio de todas as coisas. Havia perfeita unidade ali. Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Olha o termo aí, façamos, havia unidade. Havia 3 pessoas fazendo e criando o mundo. Tudo, irmãos, o que nós vimos, cada partícula neste planeta e aquilo que não conhecemos foi projetado pela mente da Trindade, realizado pelas 3 pessoas. Nenhuma delas fez uma obra unilateral. O que quer dizer isso, irmãos? Fazendo algo independente da outra pessoa. Eles são perfeitos em unidade. Vemos então que há somente uma obra sendo feita, irmãos, de um único Deus então. Porque eles se fazem tudo em conjunto, em perfeita unidade, existe só um Deus fazendo todas as coisas em 3 pessoas. E o único Deus realizando tudo, apesar de serem 3 pessoas distintas. O texto em Gênesis 1, 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem, né? O único Deus dizendo, e ele disse em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Então existe um único Deus que se divide em 3 pessoas, que subsiste em 3 pessoas, melhor dizendo. E assim, irmãos, como a criação do universo, também na obra da salvação dos homens, o Pai e o Filho trabalharam em conjunto. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Deus estava então, irmãos, em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, irmãos, a vida eterna é conhecer a quem? Ao Pai e ao Filho. Porque os 3, o Pai e o Filho, são perfeitos em unidade. Um não pode ser conhecido sem o outro também ser conhecido. Um não pode ser glorificado sem o outro ser glorificado. Só que, irmãos, nós devemos pensar, a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? A vida eterna, irmãos, ela é o contrário do que é morte eterna. São 2 palavras muito interessantes, né? Vida eterna e morte eterna. São coisas que são antagônicas, são ao contrário uma das outras. Se a vida eterna, então, irmãos, é conhecer a Deus, como nós vimos aqui, nos relacionarmos com Ele, a morte eterna é o contrário disso. Creio, irmãos, ser necessário, então, responder essa pergunta: o que seria a morte eterna? Só para nós termos um contraponto do que o texto está nos dizendo. Podemos ter, irmãos, um retrato do que será o inferno ou a morte eterna na crucificação de Cristo. Sabiam disso, irmãos? Podemos olhar na morte de Jesus, na sua crucificação, o terror que será a condenação eterna. Pense, irmãos, em tudo que Cristo sofreu: zombaria, cusparadas, o desprezo das pessoas, as chicotadas dos pregos em suas mãos, uma coroa de espinhos, uma dor física e o maior sofrimento, o abandono do Pai sem nenhuma resposta à sua oração, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava, irmãos, sofrendo sozinho. Jesus estava então, por assim dizer, no inferno, pagando então o preço da nossa eternidade. Passando, irmãos, o peso maior da condenação, que é o abandono do Pai em seu relacionamento. Outro retrato, irmãos, que nós podemos ver da morte eterna é a história contada por Jesus do rico e Lázaro, Lucas 16. Observe, irmãos, o estado do rico que foi para o lago de fogo. Em primeiro lugar, ele está em tormentos. Em segundo lugar, não há nenhum bem que lhe possa ser dado. Em terceiro, nenhuma das suas orações são respondidas. E no texto, Abraão é um símbolo do próprio Deus. Quarto, ele está em total abandono. Essa é a parábola que Jesus conta desse rico. Está abandonado, completamente abandonado. Nem uma gota
lhe foi dada, irmãos, como resposta da sua oração. Pai Abraão pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e toque em minha língua. A resposta de Abraão, que ninguém pode passar de um lado para o outro, não será dado a ele nada. Que triste, irmãos, é isso. Outro texto, irmãos, que revela como será a morte eterna, é a profecia de Daniel, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Interessante, irmãos, que esse texto de Daniel é muito interessante, que ele poderia também ser traduzido assim: uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Olha como que morte eterna aqui é trocado por vergonha e desprezo eterno. Se vida eterna, irmãos, está no relacionamento com Deus, a morte eterna é um desprezo de Deus. Assim como Cristo foi abandonado da cruz, assim como o rico foi abandonado sem nenhuma bênção e sem nada dado a ele, sequer uma gota de água. A vida eterna, irmãos, é todo o bem que nós podemos receber de Deus, enquanto a morte eterna é todo o abandono, então, da qual Deus dará àqueles que não chegarem-se a Ele. Em cada texto, irmãos, que nós vemos aqui, então, esse que nós vemos sobre acerca de Jesus, sobre o rico e Lázaro, e sobre o texto de Daniel, o desprezo e o abandono, irmãos, está sempre presente com muita ênfase. O desprezo e o abandono está lá, sempre estampado. Nunca, irmãos, foi bom ser deixado de lado. E creio que nunca houve alguém no mundo que gostasse de ser menosprezado. Alguém gosta, irmãos? Ninguém. Então, o quão horrível será, irmãos, ser abandonado pelo próprio Deus. Ser abandonado pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, por amigos. Quão triste é. Quão triste será, então, ser abandonado, então, pelo próprio Deus. Deus desprezará, irmãos, o condenado, não se importará com sua estadia eterna, não haverá comunhão, Ele não fará nenhum contato, nenhuma oração será respondida, um desprezo vergonhoso. Paulo, na sua carta aos Romanos, disse que Deus abandonou os homens. Olha que triste, irmãos. Deus abandonou os homens por não se importarem em ter conhecimento de Deus. Há um sentimento perverso em Romanos 1, 28. Na eternidade, irmãos, será o abandono completo. Imagine a falta dos cuidados de Deus, as bênçãos que Ele não dará aos que estiverem lá, e ainda será pior. Ele não está simplesmente, irmãos, tendo um relacionamento com você, ou com o ímpio, mas sim está em guerra contra o ímpio, porque ele continua na sua blasfêmia e não quer abandonar o seu pecado. A justa ira de Deus ainda está apontada para ele. Jesus foi desamparado na cruz para morrer. O rico não teve nenhum alívio no inferno. Não podemos esperar, irmãos, então, que o inferno seja menos que estes sofrimentos. A morte eterna, irmãos, é o abandono de todo o bem possível. Seria como tirar toda a vida de uma pessoa ao máximo sem fazer com que ela desaparecesse. Por que estou falando isso, irmãos? Porque ela é um contraste muito claro com o que é a vida eterna. É um contraste muito claro daquilo que Deus vai nos dar na sua vida, no seu relacionamento para com Ele. J. Parker disse, irmãos, o inferno é a negação da comunhão com o Senhor, é a negação de alegria e prazer, é a negação de qualquer forma de satisfação. Você não pode ir muito além desta linha, mas a maneira de se ter uma noção do inferno é pensar como a vida seria se não houvesse momentos felizes, sem descanso, sem refrescos, nada para se dar alegria, somente um sentimento de que você tenha perdido a melhor coisa do mundo. Então, irmãos, a morte eterna é não ter um relacionamento com Deus, como falei, nem as bênçãos que advêm desse relacionamento. Jesus disse, irmãos, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus, em João 3,18. Observe isso, irmãos, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A morte eterna, irmãos, inicia-se nesta vida, assim também como a vida eterna se inicia aqui. Aqueles que crerem não é condenado, mas aqueles que não crerem já estão condenados.
Então, irmãos, nós devemos pensar de que a vida eterna se inicia neste ponto do lado da vida, e a morte eterna também. Os homens, como Paulo disse em Efésios, irmãos, estão mortos em seus delitos e pecados, e precisam ser ressuscitados por Deus, dados a Ele a vida, para que eles ressuscitem. Só que do contrário a isso, irmãos, o estado da vida eterna é o seguinte: a vida eterna é mais do que a existência sem fim. O homem ímpio no mundo deve pensar que estar no céu é simplesmente estar com Deus em um lugar calmo, tranquilo, cheio de nuvens, de pessoas vestidas de branco, e vão passar toda a eternidade lá. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. É uma qualidade de vida especial, que o crente recebe à medida que ele compartilha da vida de Deus. Todos aqui, se eu perguntar, o que você acha desta vida? Alguém deseja morrer? Até aqueles que cometeram suicídio, irmãos, não desejavam morrer, fazem num desespero. Mas todos nós consideramos a vida muito boa, nos alimentamos, vivemos, temos alegrias, trabalhamos, dormimos. Quão bom é esta vida, quão bom será a eternidade no relacionamento com Deus então. Compare as duas vidas. A vida eterna só pode ser melhor do que esta, só pode ser melhor do que aqui, irmãos, sem o pecado, sem toda a tristeza, sem todo a mágoa que se tem aqui, todo o problema que se instala entre os homens. A vida eterna não pode ser simplesmente um espaço de vida sem fim, não pode ser só isso. Isso permite, irmãos, ao crente, é uma qualidade especial de vida que o crente recebe à medida que ele compartilha, irmãos, da vida de Deus por meio de Cristo. Isso permite ao crente um crescente conhecimento de Deus em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que nós temos de bom neste mundo, irmãos, foi dado por Deus. Todas as belezas, tudo que você juntar de bom, em você viver com seus familiares, em você criar seus filhos, em você estar aqui bem, com saúde, tudo isso é bem que Deus nos dá. O autor dos Provérbios vai dizer que a chuva é Deus que dá sobre os bons e sobre os maus. Não nos aconteceu nada de mal até agora, irmãos, e aconteceu com seu amigo que morreu de câncer, aconteceu com outro que perdeu a vida num acidente, mas a vida Deus tem nos dado de forma muito bela e perfeita, ainda assim que o pecado ainda manchou tudo aqui neste mundo. Mas o que será a vida eterna? Será um relacionamento perfeito com Ele. Mas a vida eterna, irmãos, não é só uma realidade futura, e falarei disso mais para frente. Ela é, na verdade, um início aqui. Na verdade, Jesus disse, irmãos, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando você creu em Cristo, quando você colocou sua fé nele, você pôde tomar posse da vida eterna, como Paulo disse que nós devemos fazer. Jesus falou: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão, em João 10, 28. Observamos então, irmãos, que o estartar da vida eterna se inicia neste mundo. Nós passaremos desta vida, irmãos, para estar com Deus para sempre. Nós, irmãos, somos novas criaturas criadas por Deus a partir do momento em que cremos nele. É uma nova criatura com um novo relacionamento com Deus. Isto é vida eterna. Observe o texto de novo, e a vida eterna é que conheçam a Ti como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você conheceu a Cristo quando? Quando que você conheceu a Deus? Não foi nesta vida? O estartar da vida eterna se iniciou, irmãos, aqui. Nós devemos pensar então, irmãos, se a vida não está iniciando aqui, nós temos que tomar cuidado com isso. Se não temos nenhum desejo de conhecer a Deus aqui, ou o céu será um lugar estranho. Você que é um cristão, você não sente saudade do céu? Você não parece muitas das vezes que está, nossa, que vontade de sair deste mundo, que vontade de estar com Deus, que vontade de estar com Cristo? Por que você tem esse sentimento? Parece que este mundo não encaixa você.
todas as coisas que as pessoas pensam, tudo que o mundo prega, tudo que o mundo fala, é porque há uma vida dentro do seu coração, é que você não se relaciona bem com este mundo, é porque há um deleite em você da vida eterna, porque você tem a Cristo como o maior prazer, como maior alegria, como maior satisfação. Isso é conhecer a Deus e a vida eterna, é o início aqui, é nos relacionarmos com Ele, e quando chegaremos lá, será um completo contínuo disso. Então, esse relacionamento vai ser de forma completa. Se Deus nos dá gotas, irmãos, de prazer e alegria deste mundo, o que não nos dará na vida eterna? O que não nos dará no viver completo com Ele? O que nós devemos buscar então? Conhecê-lo, porque esta é a vida eterna. Buscá-lo, porque esta é a vida eterna. Viver no seu relacionamento com Ele para sempre. Isso é o que nós precisamos ter, irmãos. Inicia-se aqui. Deus fez uma obra completa, irmãos, para começar nos filhos de Deus aqui, nessa terra. Não só um viver aqui, mas uma esperança também futura. O princípio presente desta vida, irmãos, é o conhecimento de Deus, de Cristo, com fé, por meio da fé. A perfeição futura daquela vida será o conhecimento completo do Deus e de Cristo. A vida eterna está associada à vinda de Cristo para levar os seus fiéis. Jesus disse em João 14,3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A expressão vos levarei para mim mesmo fala da esperança futura, irmãos, de todos os crentes vivos naquele momento, quando então serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. É isso que vai nos acontecer. Jesus falou uma coisa, irmãos, o autor aos Hebreus diz uma coisa muito interessante, capítulo 3, versículo 14: nós somos peregrinos em terra alheia. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Apesar de sermos peregrinos, não ficamos sem uma estadia. Você anda nesse processo, mas você tem uma esperança futura, uma cidade a se esperar, um país da qual você é o cidadão de lá. Assim como Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, nós também temos essa mesma esperança, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios 5, 1 e 2. A morte só nos vai servir de transporte, irmãos, para nos levar para o nosso lar. Tudo aqui é só uma passagem, é só um momento, é só, como disse o autor, um vapor que nasce e se desfaz, de repente, é como uma flor que nasce e no outro dia morreu. Mas quando estamos em Cristo, irmãos, não é só isso, não é só isso. Tenha esperança em Jesus, tenha expectativa em Cristo. Não viva a vida sem expectativa nele. Não viva uma expectativa sem Jesus neste mundo. Se apegue a Ele. Eu sei que muitas vezes nós somos difíceis, não queremos vir à igreja, não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, não queremos buscar a Deus, mas conhecer a Ele é a vida eterna. Eu sei que muitas vezes seu coração é pesado, duro, fraco, débil. Muitas vezes não conseguimos fazer daquilo que nós queríamos fazer. Não temos fé em Jesus suficiente. Eu sei, Cristo sabe, Deus fez o Evangelho para você que ainda é fraco e depende dEle, e para mim que sou débil e dependente de Cristo. Não importa. Nós precisamos dEle, não importa, nós carecemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua vida eterna. Não permaneça com seu coração duro, não permaneça tão resistente a Deus, não permaneça tão frio quanto a sua palavra, quanto as suas verdades, quanto ao Evangelho. Não pense que isso simplesmente é passageiro, mas vá e prove que o Senhor é bom. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas foram as palavras de Jesus. O alívio se dará ao encontrá-lo. O alívio se dará ao encontrá-lo.
vou concluir, irmãos. A vida, irmãos, é simplesmente uma preparação para a eternidade. Para você, irmãos, que conhece a Deus, a ordenança é que o busque incansavelmente, que o busque ouvir seu chamado de que todos os homens devem se arrepender e chegue ao conhecimento da verdade que te libertará. Abandone sua rebeldia contra o Criador. E que adiantará toda esta distância? Cada dia que passa, ela só tem aumentado. E chegará uma hora em que essa distância será eterna. Venha um Pai, por meio de seu Filho Jesus, para a família de Deus, onde haverá um relacionamento perfeito de amor eterno. Quantos que conhecem ao Senhor, a ordem de Deus é que cresçam nesse conhecimento, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Irmão, digo a você e a mim também, não desanime de ler as Escrituras, se esforce em conhecer a Deus, não deixe a oração, pois é onde seu relacionamento se estreita com Ele. A cada dia que não vamos a Ele em oração e por meio da Sua palavra, estamos privando a nossa alma do bem eterno. Daniel 11:32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Como disse Jesus, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça. Te louvamos porque Tu és um Deus bom. O Senhor nos avisou uma vez mais das coisas da qual nós devemos nos preocupar. Sabemos que o Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor é um Deus bom, misericordioso. Obrigado, Deus, pela Tua palavra mais uma vez. Peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos aqui, Senhor. Que o Senhor os ajude, me ajude também. Nos dê a Tua graça a cada dia, Pai, para buscarmos conhecer a Ti, vivermos para o Senhor, andarmos na Tua presença. A Tua graça seja, Senhor, conosco. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.